E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vou dar algumas dicas de leitura para vocês. É uma coisa que eu fazia bastante aqui no canal antigamente e acabou que eu fui deixando de fazer isso com o tempo. Alguns livros que eu vou recomendar aqui, eu já falei antes para vocês, são livros muito bons, mas a maioria deles é introdutório para que você possa ter o seu primeiro contato com as teorias libertárias e também com as teorias de economia austríaca. Lembrando que libertarianismo é uma teoria ético-jurídica, vai tratar de justiça e lei. Já os livros de economia austríaca vão tratar sobre economia, fundamentalmente. Agora, para a gente é muito bom que tanto as teorias libertárias quanto a economia austríaca estejam seguindo o mesmo caminho, que é o caminho da liberdade e da propriedade privada. Inclusive, por isso que muitos austríacos acabaram se tornando libertários, defendendo a propriedade privada, não só de forma econômica, mas também de forma jurídica. E o primeiro livro é o livro mais simples, mais fundamental que você pode ler, que é Anatomia do Estado do Rothbard. É um livro muito pequenininho e eu queria citar esse livro de novo, mesmo já citando outras vezes, porque recentemente eu recebi um comentário que era mais ou menos assim, cara, eu li Anatomia do Estado e achei uma merda, porque o livro é muito simples e eu gostei mais de outros livros como O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro, que já é um livro econômico. Só que, bom, isso aqui é um livro introdutório de 50 páginas para você ler em 1 ou 2 dias e você vai ter um primeiro contato com teorias libertárias, você vai entender o que é o Estado, o que o Estado teme, como o Estado transcende seus limites, vai entender como o Estado age, como o Estado sobrevive, sabe? Então, isso aqui é um introdutório. É óbvio que você vai ter uma leitura simples, muito objetiva e pouco profunda. Isso aqui é para você começar, é o seu start point, nada mais do que isso, tá bom? Por isso que o Anatomia do Estado ele é importante. Não queira ler o Anatomia do Estado achando que você vai ler o Manifesto Libertário, são coisas muito distantes uma da outra, tá bom? O segundo livro que eu vou recomendar para vocês é A Lei do Bastiat, que também é um livro que eu já citei aqui diversas vezes e eu já trouxe vídeo falando sobre esse livro aqui, tá? Esse foi o primeiro livro que eu li na minha vida e foi um livro muito transformador. O Bastiat, 200 anos atrás, já apontava problemas do socialismo e dos socialistas e explicava como eles gostariam de subverter a lei a seu bel prazer, a lei corrompida, como chama o Bastiat. É um livro essencialmente sobre justiça, sobre lei, é um livro muito jurídico, por assim dizer, mas muito generalista, em defesa da liberdade e da propriedade privada e contra o socialismo. E a partir daqui tem alguns livros que já são um pouco mais robustos. Tanto o Ética da Liberdade, que também é do Rothbard, quanto o Manifesto Libertário, tem mais ou menos umas 300 páginas, um pouco mais do que isso, e são dois livros muito bons. Só que são livros um pouco mais densos, não são livros muito complicados, mas não dá para você comparar com o livro de 50 páginas, que é quase um livro de bolso, como o Anatomia do Estado. O Rothbard tem uma escrita muito otimista, então você vê a boa energia dele até quando ele está tocando em assuntos delicados. E, obviamente, o Rothbard, ele erra em algumas coisas, inclusive nesse livro aqui, tem uma parte muito polêmica, que é onde ele fala sobre a questão do aborto. E, bom, boa parte dos libertários que eu conheço é contra a ótica que ele descreve aqui por conta da responsabilidade que você assume. Vale lembrar que o Rothbard, ele era contra o aborto, tá? Mas ele era a favor das pessoas realizarem se quisessem, mas ele era moralmente contra. São dois livros muito bons, dois livros muito densos, que acabam englobando muito de economia. Eu costumo dizer que, geralmente, quando você pega os autores austríacos que estão falando sobre economia, ou quando a temática do livro é economia, eles acabam falando muito sobre libertarianismo. E quando a temática é libertária, eles acabam falando muito de economia, porque as duas coisas estão muito entrelaçadas, são próximas, mas acabam sendo coisas diferentes. É muito bom a gente deixar isso aqui claro. E temos aqui um livro que já é um pouquinho mais avançado, mas foi um livro muito transformador. Eu sou muito grato por ter conhecido esse livro, por ter impresso esse livro em PDF e ter carregado ele por muitos meses indo para a faculdade. E depois, quando eu consegui meu primeiro emprego, eu acabei comprando esse livro aqui na minha primeira leva, porque foi um livro muito importante para mim. Eu já li dezenas de vezes vários trechos, não o livro inteiro, mas tipo assim, pegar para ficar folheando, vendo uma parte, vendo outra, vendo uma coisa, vendo outra. Eu já até comecei a fazer uma leitura comentada aqui no canal há muitos anos, mas eu percebi que não valia a pena porque não é isso que o algoritmo do YouTube gosta. E assim, as leituras do Hans Hermann Hoppe para mim são as melhores. Nesse livro aqui, O Democracia ou Deus que Falhou, ele descreve muito bem como é que ocorre o processo civilizatório e o processo decivilizatório por conta das transições de monarquia para democracia. E esse livro não é uma defesa da monarquia, é simplesmente um livro onde ele aponta que a democracia é muito pior do que a monarquia. Porque, em resumo, a monarquia possui um incentivo específico para que você não destrua o país, que é o fato daquele aquele país ser propriedade da monarquia.
Se aquilo é meu, eu não vou querer que aquilo ali seja destruído. E muito menos vou querer destruir, eu mesmo destruir. E muito menos eu mesmo vou querer destruir aquele país. Enquanto numa democracia você tem apenas um zelador que vai passar 4 anos e depois de 4 anos ele nem sabe se vai permanecer lá. Então ele tem que fazer o máximo possível. Ele vai expropriar o máximo possível. Ele vai aumentar o seu poder o máximo possível. Tá? É o processo descivilizatório. Em contrapartida, tem aqui alguns livros que são muito fundamentais de economia, principalmente para você que está começando. Eu não poderia iniciar de forma diferente a lista sem utilizar aqui as 6 lições. Porque, bicho, isso aqui é a leitura mais fundamental que uma pessoa pode fazer de economia. Ok? É um livro muito simples. Os 3 primeiros livros que eu li na vida foram A Lei, As 6 Lições e Anatomia do Estado. Fundamentais pra caramba, extremamente fundamentais. Aqui, o Mises vai explicar o que é socialismo, capitalismo, intervencionismo, inflação, investimento externo e políticas externas. E, cara, tem um ensinamento aqui que, se não me falha a memória, está no capítulo sobre socialismo, que é a coisa mais importante que você vai aprender, que é o funcionamento da inflação e o que é o efeito Cantillon, que é como ocorre a impressão de moeda, a expansão da base monetária e como as últimas pessoas da cadeia social, as pessoas mais pobres, acabam se prejudicando muito mais da inflação do que aquelas pessoas que estão em camadas sociais mais elevadas e que acabam tendo contato com esse novo dinheiro primeiro. É um livro fenomenal, recomendo bastante a leitura para vocês. Lembrando que a maioria aqui são livros introdutórios. Depois desse, você pode ler qualquer um desses dois aqui, ó. 10 lições fundamentais de escola austríaca, do Biratan Georgioro, já é de um autor brasileiro. E eu falei sobre esse livro aqui recentemente. Eu recomendo muito a leitura desse livro. São 10 lições realmente fundamentais e, na minha opinião, a parte mais importante é da atividade empreendedora, que é alocar informação dentro da economia. Também temos esse aqui, que é O que se vê e o que não se vê, também do Bastiat, tá? Aqui já não é uma leitura de um autor austríaco, mas a escola austríaca recebeu muito da herança intelectual do Bastiat. Aqui ele vai descrever para a gente que a diferença entre o bom economista e o mau economista é que o mau economista só vê aquilo que está diante dos olhos dele. Enquanto isso, o bom economista vai enxergar a economia como um todo. Por que decisões são tomadas, as consequências daquela decisão e muito mais, tá? Além disso, temos aqui o livro que eu citei anteriormente, que é O que o governo fez com o nosso dinheiro, que eu recomendo muito esse livro. Depois que você entender como é que funciona a inflação, que o Mises descreve lá nas 6 lições, você vai poder entender aqui as consequências que a inflação teve no último século, principalmente quando os Estados Unidos aboliu o padrão ouro e aumentando o seu poder de forma exponencial, tá? Nos últimos 100 anos foi exatamente isso que aconteceu. Guerra, caos, expansão da base monetária e a fraude do sistema de reservas fracionárias. É muito importante que vocês entendam isso aqui para vocês compreenderem por que é importante vocês comprarem Bitcoin. Eu nem vou recomendar os livros sobre Bitcoin aqui, eu sempre falo, Bitcoin Red Pill, o próprio que o governo fez com o nosso dinheiro, etc, etc. São livros muito bons. E também eu vou recomendar um livro do Jesus Huerta de Soto, que ele explica um monte sobre a história da escola austríaca. Desde Juan de Mariana, Bombardier, Karl Menger, Mises, Hayek, Rothbard, tá? São livros que são muito fundamentais. Todos esses livros aqui vão impactar bastante a forma como você enxerga o mundo, principalmente se você é iniciante. Tem livros que são mais complexos, como A Grande Depressão Americana, do Rothbard, que é um livro extremamente denso. Tem a Ciência Econômica e o Método Austríaco, do Hoppe. Tem o próprio Ação Humana, do Mises. Mas são livros muito mais complexos. Depois que você ler tudo isso aí, depois que você entender tudo isso aí, depois que você masterizar tudo isso aí, aí sim você pode passar para livros mais complexos. Mas para iniciar, esses 10 livros são muito bons, são muito fundamentais. Eu vou deixar o link para a compra de todos esses livros aqui embaixo na descrição. Comprando pela Amazon você ajuda a manter o canal. Lembrando que a gente está participando de Amazon Day, então tem muita coisa que está em promoção. Recomendo vocês darem uma conferida para não comprarem mais caro depois. Porém, vocês podem baixar tudo isso aqui em PDF também, tá? Se você não tem grana, não tem problema, baixa em PDF. O importante é consumir, o importante é ler. Beleza? É isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui.